Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cara a Cara com a Nutri, Letícia Dias. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial para um bate-papo bacana. O último episódio eu já trouxe uma paciente minha bariátrica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa parte da psicologia, nutrição e bariátrica. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre os meus patrocinadores que abraçaram essa causa aqui comigo, né? A Gia Estética Avançada, que lá tem vários procedimentos estéticos, como botox, enzima, depilação a laser, e tá com várias promoções também, é só entrar em contato. A Fórmula Ativa, que lá vocês encontram os melhores manipulados aí da cidade, da região, elas estão sempre trazendo novidades para agregar aí, né? E o restaurante Trairão, que é do meu marido, lá tem variedade de comida, peixe, carne, né? A melhor comida da cidade, sou suspeita para falar. E a Natália Mesquita, do estúdio de unhas, né? Lá vocês pegam, tem unha em gel, esmaltação em gel, spa dos pés, pé e mão, muita coisa bacana. Então não deixem de conferir lá no Instagram para dar uma olhada. E hoje aqui comigo eu tenho uma convidada muito especial, que é a Karine Cascado, que é psicóloga, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a bariátrica, essa ideia e outros assuntos também, né, Karine? Sim. Se apresente pra gente, Karine, fala um pouquinho da sua área. Então, eu sou Karine Cascado Moreira, eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em comportamento alimentar, avaliação para cirurgia bariátrica e obesidade, atuo também na clínica, né, e abordagem em TCC. Bastante coisa. E hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a bariátrica, sobre essa importância, né, Karine? Que é muito importante esse acompanhamento pré e pós-bariátrica, Sim. que eu vejo muito no consultório que tá faltando muito disso. Tava conversando no episódio anterior que as pessoas estão procurando a bariátrica, procuram o laudo, mas não continuam o tratamento. Não sei se você pega muito disso lá, com certeza deve pegar, né? Mas conta aqui pra gente, qual que é essa importância dessa avaliação? Então, quando a gente para pensar, a bariátrica vem da obesidade, né, de uma comorbidade. E a obesidade, ela não é qualquer tipo de doença, ela é uma doença crônica, né, e multifatorial, que ela envolve fatores biológicos, genéticos, sociais e, claro, emocionais, né? E muito, né? Sim, então a importância desse atendimento pré e pós, ele vai muito assim, no pré, você tem um entendimento do paciente, né, das condições que ele vai enfrentar e por que ele chegou naquela condição. E o pós é vivenciar aquela nova personalidade, aquele novo corpo. E a vivência também de um luto, porque toda perda é um luto. E é a perda daquele corpo grande e a perda também do contato com a comida. E aceitação depois também, né? Tem muito Sim. disso. O que você avalia ali na hora que você vai dar o laudo, que você vai fazer que a pessoa chega? Vamos falar um pouquinho mais desse laudo. O que você avalia para dar o laudo? Então, na avaliação psicológica, vamos dizer, no pré-operatório, a gente avalia o psicológico, né, que é essencial, tá? E através dessa investigação, né, que seria de crenças, pensamentos disfuncionais, que assim, eu só vou emagrecer após da bariátrica, a cirurgia vai resolver todos os meus problemas, né? Então a gente tem que avaliar. Às vezes não resolve todo o problema, às vezes atrapalha um pouco, mas não é que atrapalha. Querendo ou não, a paciente que faz a bariátrica, o pós tem a reposição de vitamina, tem muita coisa também depois. Então, a importância do acompanhamento anterior, né? Que é antes da cirurgia. É Sim, importante porque através do pré, a gente vai identificar transtornos que aquele indivíduo venha trazer. Transtornos alimentares, a presença de compulsão, o histórico de ansiedade, depressão. A gente vai avaliar também o paciente no seu contexto total, tanto social, familiar, né, para ver as crenças que estão naquele indivíduo e o que vai poder ser feito para desmistificar aquela compulsão, aquela crença com a comida, que a comida seria seu refúgio, sua válvula de escape, para daí sim saber se ele tem uma autonomia para seguir a vida após bariátrica. Porque querendo ou não, você não faz também o tratamento, você tá ali, a pessoa sabe procurar a comida como refúgio. Sim. Fez a bariátrica. Quer a comida e não pode ter a comida.
Aí desconta, né? Em outro Em tipo outro de vício. compulsão, em outros vícios. É por isso né? que eu falo sempre no consultório, querendo ou não, gera outro vício, ou na bebida alcoólica depois dos 6 meses, um ano, ou na parte sexual também, ou vício de jogo, Compras. ou, vai indo, Vai compras, descontar vai. aonde eu tiver acessibilidade. Né? O álcool e a droga, vamos colocar, e o sexo são coisas bem mais viáveis para mim, que eu consigo com outras pessoas. O financeiro de compras, a gente fica naquele assim, eu dependo de algum acabouço financeiro para eu poder ter. Então, se eu não tenho a comida, se eu não tenho condição financeira, eu vou descontar aonde é o mais viável, mais fácil. E procura sempre mais fácil mesmo, né? A parte de depressão, assim, ansiedade, porque querendo ou não, esses pacientes vêm às vezes muito com isso. Não a depressão em si, mas muito ansiosos, né? Ansiedade. Você já teve algum laudo que você não deu? Precisou chegar nesse ponto? No momento ainda não. Não, né? Não, mas assim, não que eu não dei. Toda a equipe multi que estava acompanhando aquele paciente preferiu dar mais tempo, né? Prolongar mais O tratamento anterior. Isso, de falar com a pessoa assim, pode marcar. A gente tem uma paciente assim, né? Eu brinco, eu falei com ela, eu liberei o laudo pra você, mas eu sabia que você ia chegar na psiquiatra e poderia barrar, entendeu? Porque querendo ou não, pra gente, às vezes, pra mim, né? Do meu lado. Às vezes a paciente tá bem, a gente libera porque ela mostra um lado ali, mas chega pra vocês, é outra coisa completamente diferente, porque vai mais a fundo, né? E, gente, assim, eu já peguei bastante pacientes pós-bariátricos que recorreram à sessão de terapia porque eles não tiveram acompanhamento no pré. Então, assim, o laudo que eles tiveram, que eu vi, assim, a gente tem que visar, a gente tem, como profissional também, a gente não pode fazer tudo por dinheiro, né? Porque um laudo não é barato, né? Você tem as sessões do atendimento psicológico, que no mínimo eu cobro 8 sessões, que dão, vamos dizer, 2 meses, para eu poder ter um conhecimento É desse isso que paciente. eu peço também. Então, a partir do momento que eu tenho essa noção do paciente, comportamento, rotina, crença, contato com o outro, tudo, eu consigo falar assim, beleza, agora você está apto ou não a mentir e liberar o laudo, porque é o meu carimbo, que tá ali, é o meu nome. É isso aí que eu penso. É pelo menos 2 meses. Sim, de acompanhamento. Eu tenho que conhecer a primeira pessoa, porque senão é uma loucura. Você pegar e já soltar assim o laudo. E através, assim, com a minha especialização, eu consegui ir bem a fundo mais nesses atendimentos. Porque de começo, quando a gente forma, então a gente quer paciente, né? A gente quer ver a vida financeira, quer tentar ter uma independência. Mas com o amadurecimento, a gente vai vendo que o conhecimento e o dinheiro, muitas das vezes, nesse estilo, né, de atendimento, não vai ser tudo, porque você pode acabar com uma vida. Né, porque você está lidando com vida, a gente tem que ser muito racional nesse sentido. E querendo ou não, às vezes faz a cirurgia aí, que acontece às vezes meio a óbito, alguma coisa pós-cirúrgica, porque às vezes não trabalhou direito. Não trabalhou a rotina alimentar, uma organização, atividade, e até também a vivência do luto, que é vivenciado pós, que é aceitar aquele corpo também que está em processo, né? De se ressignificar, se reconhecer como indivíduo. Você sabe o que eu falo com os pacientes? Que eles vão aprender a comer. É igual crianças, é como se estivesse nascendo de novo. Você está aprendendo a comer, vem pela papinha, muda. Às vezes o que você mais gostava, vai vir o dump, vai vir tudo, você não vai conseguir comer mais, você vai aprender a botar outra coisa no lugar e vai aprendendo tudo novamente, né? Sim. Mas foi isso que eu conversei com a paciente no episódio anterior. É tudo de ter uma equipe muito boa para te ajudar. Ela mesma falou isso. Você vai ver o episódio. Ela mesma falou que é isso que manda dar certo também na bariátrica. Ter uma equipe boa para te organizar, te amparar, te acolher para dar certo. Porque laudo, qualquer profissional daquele setor pode dar. Mas assim, você ter um laudo, que você tem ciência junto com aquele profissional que você está apto, é uma total segurança para você não colocar a sua vida em risco no futuro. Nessas sessões anteriores que você costuma fazer, você trabalha o comportamento alimentar do paciente? Sim, a gente faz testes, né? A gente faz avaliações de tipo um diário comportamental, de alimentação, rotina, tipo de alimento, tudo para a gente poder compreender por quê. A gente sabe que o tipo de alimento que eu estou comendo é devido a alguma emoção que eu estou sentindo. O salgado, doce, né? Tem sempre algo. Então, assim, através do tipo de alimento que aquele indivíduo, aquele paciente está se alimentando com maior intensidade, com mais rotina, com mais vezes por dia, é o que eu vou trabalhar. Se é o lado emocional deprimido, se é o lado de ansiedade. Então, a gente sempre busca na comida uma válvula de escape. Você já percebeu algum gatilho, assim, dos pacientes mais comuns, né? Quais são os gatilhos que geralmente geram essa compulsão? Ansiedade. É o principal, né? Porque eu preciso ter. Se eu não tenho, eu fico
ansioso. Vai procura outra coisa. Né? A gente desenvolve a ansiedade, a irritabilidade, e na hora que vai conseguir a compulsão, né? Assim, a gente estava falando de transferir para as outras áreas depois da bariátrica. Tira a compulsão e transfere para outra área. Qual a área mais comum que você vê aí, assim, você acha que Sexo e álcool. Geralmente, né? Sempre vejo, cara. Eu peguei um que foi muito novo, foi compulsão por jogo. Aquilo, pra mim, foi novidade. Sim. Porque o mais comum recorrente, né? é o sexo e o álcool. Porque eu sempre falo, o bariátrico bebe um pouquinho, ficou bêbado, mas logo assim já não tá bêbado mais, já bebe de novo. Aí vai muito rápido. Vai muito rápido o processo. Então bebe muito e fica bêbado muito tempo, consegue beber muito, né? Então tem muito disso. E como que você consegue lidar com esses pacientes que sabotam a dieta? Então, a gente vai trabalhando essa rotina alimentar através de testes, né? Dentro da terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, você vai trabalhar totalmente o comportamento. Então, o paciente que ele tem um reganho de peso pós-bariátrico, você tem que mostrar para ele onde que foi o fracasso ali, onde está o erro, para vocês verem as emoções que estão inclusas ali e por que aconteceu aquilo. Então a gente tipo assim, a gente rebobina a ferida e trabalha naquela ferida. Por que você fez isso nesses momentos? O que gerou? O que essa emoção tá te deixando tanto assim? Então vamos debridar essa ferida de novo? Né? Isso não é só para bariátrico não, gente. É para trabalho em geral, né, Karine? Sim. Porque, querendo ou não, essa parte de compulsão, de transtorno alimentar, de compulsão alimentar, de tudo, acontece com todo mundo. Só que o bariátrico vem um pouquinho mais a fundo porque não pode comer, né? Quer dizer, que não é que não pode, principalmente no no começo, né? Diminui muito. A quantidade de ingestão, né? Mas a gente trabalha assim, com restrição alimentar, né? Para saber por que aquela pessoa está comendo, a forma que ela está comendo. Tem também a técnica também de Mindfulness, né? Que é comer com consciência, né? Saber centrar, assim, já que tá tendo um reganho, vamos saber por quê. Tá comendo por ansiedade? Qual que emoção está fazendo com que você tenha esse reganho? É a fome emocional e a fome fisiológica. Sim. A gente precisa trabalhar muito isso com o paciente. E o trabalho com a autoimagem e a autoestima. Porque, querendo ou não, muitos pacientes acham que fez bariátrica hoje, com um mês já vai perder 20 quilos, que não é exatamente assim, né? E às vezes se frustra. Você sabe o que eu recebo muito? Mensagem? Letícia, eu não tô emagrecendo. Não tô, estagnei. E eu falo, gente, não pode, você não tá conseguindo comer, como que você não foi? Aí tá, eu vou enrolando, eu vou conversando. Chega na consulta, perdeu 5, 6 quilos, mas não, querem perder 10. Sim. Eles não respeitam até o processo deles e do corpo dele, que minha amiga perdeu 20 no mês. Mas cada um tem um organismo, cada um tem metabolismo. Homem perde mais do que mulher. Sim. É aquela coisa toda. Eu tô com um paciente com um mês. Letícia, eu perdi pouco. Perdeu 16 quilos. Como que perdeu pouco em um mês? Aí a gente tenta mostrar. Um ser humano normal consegue perder esse? Nunca, né? É uma loucura. Eu acho que assim, vem o medo, né? Eles têm muito medo. Uhum. E falta um pouco mais dessa aceitação do tempo. Do processo, né? É uma estrada, é uma caminhada. A bariátrica não vai fazer assim, né? É porque eles acham que é só cortar o estômago ali e eu emagreci. Mas eles têm que entender que é um processo. Podia ser tão fácil, todo mundo ia cortar o estômago, gente. Mas não é assim, né, Karine? A gente tá falando de bariátrica, mas querendo ou não, leva até para as pessoas comuns. Não é fácil. Se fosse fácil, a bariátrica, realmente, a gente ia cortar ali, você ia perder o peso, ia chegar em um mês no peso desejado e acabou. Mas não é desse jeito. E é muita coisa para ser trabalhado. Eu acho que tá faltando muito. Hoje, eu tenho você como suporte ali para os meus pacientes, tem psiquiatra, tem endócrino, tem médico, né? Eu acho que a gente trabalhar em conjunto, principalmente com essa paciente nossa, eu vou pegar ela, se ela ver, ela vai saber que é dela, né? A gente tá fazendo um trabalho bom porque a gente tem essa comunicação. A gente tem, né? Mas você tem com as outras nutricionistas, de outros pacientes, não só bariátrico? Não. Você consegue ter esse... A gente às vezes tenta ter uma comunicação, mas a gente não é respondido. Eu tentei com uma psicóloga, ela começou a me responder, parou, tentei conversar com ela, mas não deu certo. Aí a paciente virou pra mim e falou assim, você mandou? Eu falei, mandei, com você que eu queria mandar. Tanto que ela me mandou mensagem num dia, um número,
Aí no outro dia ela me perguntou, você entrou em contato? Eu falei, calma, eu quero entrar em contato no dia que eu vou conseguir conversar com ela. Eu vejo que hoje as pessoas, os profissionais, eles estão muito fechados no mundinho de que equipe multi só se estiver dentro de um ambiente Só se for eles ali, né? Uma equipe já formada. Eles não compreenderam ainda a logística, tipo assim, de profissionais autônomos podem sim se inserir no meio de criar essa equipe multi para o próprio paciente, porque o beneficiado vai ser o paciente. Né? Às vezes tirar onde eu posso conversar, porque não é reunir e fazer aquela triagem toda como acontece em instituições. Você falou uma coisa certa, porque eu falo minha equipe, mas a médica trabalha no Santa Lúcia, a endócrina trabalha no Pronto-Socorro, olha eu falando das outras, a psiquiatra trabalha no Alice Goulart, não, agora eu não lembro o nome do prédio, é um prédio ali perto da minha clínica. Você trabalha em outra clínica e eu em outra. Cada uma tá na sua clínica, cada uma tá na sua sala, mas somos uma equipe. E tentando resolver a situação do nosso paciente. Isso aí, né? Porque vira equipe quando tem o paciente envolvido. É isso que as pessoas têm que escolheu nós para atendê-lo, então a gente tem que dar o nosso melhor. Então, assim, às vezes olhar só para o nosso umbigo e não corresponder a esses outros profissionais que estão na causa, poxa, eu acho assim, é não respeitar o paciente. Eu acho que falta muito disso do profissional hoje. Porque, querendo ou não, tá vindo pacientes de outros profissionais para mim. Eu tô 1 ano e meio só na área, né? Você também é nova, sim, né? Sim. A gente tá no mesmo tempo. Então, querendo ou não, eu tô pegando pacientes de outros profissionais. E eu vejo a falta de acolhimento. Total. Até porque esses pacientes que me procuram hoje no pós são pacientes que não foram acolhidos. Eles tiveram 2 consultas que eles me repassam, 2 consultas, pagaram aquele valor do laudo, porque é uma sessão e a outra sessão para entrega do laudo. Acabou, tchau. Eu quase morro com isso, tá? Sim, então eu falei assim, cara, como? Tem que ser tão minucioso. Eu vejo que é até mais minucioso que uma própria clínica mesmo, né? Porque a bariátrica ela abrange vários setores na vida do indivíduo. E ela tem, assim, várias demandas a serem supridas. Na clínica, a gente tem, às vezes, uma demanda, né? Que é ansiedade, depressão. Então, você fica ali. A bariátrica dá muito mais trabalho. Então, assim, é um coletivo na vida do indivíduo. É a vida social dele, que ele perde após fazer a bariátrica, porque ele não pode se socializar com tanta frequência com aquela turma, porque aquela turma saía para beber, para comer, ou ele vai se aceitar a postura que ele está e aquela turma aceitar a condição que ele está hoje, respeitá-lo, que ele pode beber uma água, né, que nem com gás, ele vai beber uma água, ele não vai poder ficar beliscando, então ele vai ter uma outra rotina, mas se ele vivenciar, né, se ele tiver rede de apoio familiar, que a família conta demais também para poder ajudá-lo. A amizade, que seria o social, e o trabalho também, profissional, ele tá completo. Porque se ele busca uma equipe, mas ele não tem essa parte interna, né, íntima dele, com rede de apoio, ele também não pode, pode ser que ele fracasse. E acontece com o tempo, né? No pré, a gente fala tudo sobre isso, né? A gente fala sobre toda essa rede que ele vai ter que ter pós. Você chama a família para conversar sobre isso? Chama amigos, chama a rede de apoio todinha que aquela pessoa eu quero conhecer. Sabe? Bom, né? E passar tudo que aquela pessoa, todo o processo, todo o caminho pré e pós-cirúrgico que aquela pessoa vai precisar enfrentar e para ele saber com quem que ele vai contar. Eu acho que é essa falta. Gente, vocês podem, todo mundo pode perceber, eu só trabalho com um profissional bom, tá? Não tô puxando sardinha não, porque todo mundo que eu tô trazendo aqui são profissionais que eu trabalho, porque pensam do mesmo jeito, né? À toa que a gente tá junto, pensam do mesmo jeito, porque falta acolhimento pros pacientes. Eu vejo muito disso. E os que me procuram é falta de acolhimento, né? E é igual, essa psicóloga que eu tô conversando, eu ainda vou entrar em contato com ela de novo, falta tempo, porque eu acho que precisa. É igual da nossa primeira paciente junto, que você tá com ela até hoje, já tem 1 ano, muita coisa mudou. Ela é adolescente. É a nossa criança. Então, assim, o tratamento só evoluiu porque a gente tá junto, a gente trocou no início, conversou. Eu te falei o que ela me falava pra você ir fundo e pegar o que precisava nela, porque ela era fechada. Então, é essa a diferença que faz mesmo. E de que forma que... deixa eu tentar formular, porque a gente está falando sobre esse aspecto da família. No episódio anterior, eu tô até falando porque ela falou muito disso, que a família não aceitava, que foi difícil ela colocar na cabeça da família, e aí o pessoal viu que não dava certo, foi, apoiou e ajudou. Mas você pega gente que, a mãe, pai que não apoia, fala que não vai fazer e que não ajuda? Não, mãe, tive um homem que, quando ele foi fazer, ele falou assim, não, eu posso contar com a minha esposa, ela vai me dar todo apoio.
quando ele estava no processo, tipo assim, dias antes dele realizar a cirurgia, ele teve um contato com a esposa, e dentro da sessão, e tipo assim, foi totalmente o oposto do que a gente imaginou. Porque até então ele tinha aquela fala, né? Mas ele tinha alguns atritos também pessoais deles ali, que ele viu assim, agora, a minha cirurgia é daqui 2 dias, quem que vai ser minha rede de apoio? Porque assim, então eu tive que trabalhar muito com ele nessa sessão até que eu fiz como terapia de casal, para ela conseguir compreender e entender a necessidade dele, para assim dar certo e ele ir confiante, porque é a produção de alimento, principalmente para um homem que não tem muito tato para a cozinha, né, dependente da esposa para poder gerir por ele dentro de casa. Então, assim, ele precisava contar com ela. Então, teve que ter todo esse entendimento para ele conseguir fazer. E você conseguiu? Conseguimos. Difícil. Conseguimos, assim, vamos colocar assim, dentro da realidade deles, nós conseguimos colocar algo legal. Que ela pôde ajudar. Tá bom, não, pelo menos eu aceitou ajudar. Porque é difícil. E atrapalha o casamento, né, dependendo. Oxe. Eu nunca vi da divórcio nem nada, mas às vezes o homem, quando a mulher faz, não sei se você vai concordar, às vezes o homem fica difícil de aceitar esse emagrecimento, porque acha que só porque ela tá ficando mais bonita, tá, aquela coisa toda vai atrapalhar. Não só na bariátrica, né? Não, qualquer tipo de emagrecimento, né? Qualquer tipo, em geral. O homem ele fica bem desestabilizado emocionalmente. Sem ser a bariátrica, você já pegou algum caso assim? Muitos que o homem via que a esposa estava num processo de autoestima elevada, porque estava fazendo terapia, conseguiu com isso amenizar a ansiedade, conseguiu amenizar então o beliscar, né, que tudo tudo assim, uma escadinha, né, ele consegue, com a saúde mental em dia, você consegue ir eliminando processos que estão te atrapalhando, né, questões da sua vida. Então ela conseguiu amenizar as demandas, consequentemente amenizou a ansiedade, que amenizou a compulsão alimentar, que amenizou o beliscar, que resultou o quê? No corpo mais magro. E nesse processo, ele começou a ficar já anos de casados, tá? Se eu não me engano, 35 anos de casados. Ele começou a ficar assim, vamos sair, vamos fazer isso, vamos comer uma pizza hoje. Então ele começou a ofertar saídas, até tipo assim, tipo de alimentação que não era condiz da realidade deles ali. Para quê? Nossa, você tá ficando muito magra. Então assim, é a insegurança dele. Né? É muito mais complexo para às vezes fazer ela engordar para mudar isso. Sim, para fazer com que ela fique mais dentro de casa, para ela não receber olhares e elogios. Como pode, né? É o ciúme, né? Isso não é só o homem, não, tá? É vice-versa. Porque muitas das vezes ele não quer ter essa realidade de vida que ela está em busca. E então também ele não quer ter essa realidade de vida que ela busca. Então, assim, muitas das vezes esposas, né, mais cheinhas, ou que não são, não precisa nem ser cheinhas, vão corrigir minha fala, mas assim, que não são, não gostam do seu próprio corpo, tá? Tem uma disformia corporal, né? Então, assim, não se aceitam, né? São esposas e tem um esposo que gosta de atividade física, de esporte, então, assim, tem um corpo melhor. Então, é vice-versa a troca, né? E hoje a procura por um corpo mais bonito, para uma saúde também, não só o corpo mais bonito, é muito alta. Muito. A gente vê que a realidade mudou muito, né? A gente não vê uma juventude que está crescendo com uma visão muito diferente, tanto uma juventude e uma velhice. A gente está em busca de qualidade de vida e saúde alimentar e mental em dia. Você vê idosos e adolescentes, né, que já estão no processo de adulto, que estão introduzidos muito mais no esporte, na comida de verdade. Você não vê tantas pessoas ingerindo álcool e cigarro excessivo como antes, né? Que na minha época de adolescente era coisa mais todos adolescentes, fumar e beber era legal. Então, assim, hoje a cultura está sendo bem melhor. Né? Eu acho que é por isso também a procura pela bariátrica. Não sei se você concorda, porque as pessoas já tentaram de tudo. E hoje a bariátrica não é só pelo IMC. Não. Ela mudou muito, né? Muito. É bom que a gente está conversando, porque eu falo sempre isso. Eu era muito restritiva à bariátrica, não indicava aquela coisa toda, mas tinha muitos carniceiros por aí querendo fazer bariátrica sem necessidade. Eu lembro que na minha primeira vez que eu procurei o emagrecimento, o médico virou pra mim, você é pra bariátrica. Aquilo me assustou. Você tem fio, né? Eu não tinha, meu IMC eu tinha acabado de entrar no sobrepeso na época, então aquilo me assustou. Eu falei, como que eu sou bariátrica? Então a bariátrica era mal vista antigamente, e hoje não. Hoje a bariátrica, eu falei, uma paciente minha de 75 quilos acabou de fazer uma bariátrica. Mas 75, mas peraí. Ela estava com gordura no fígado que não abaixava, ela estava com pressão alta, aí vem outros fatores. Então a bariátrica hoje não vem só
pelo excesso do É várias peso. comorbidades que o corpo, né, carrega, que a bariátrica vai ser sim, indicada porque ela é favorável para uma qualidade de vida. Porque a bariátrica, eu não vejo como uma cirurgia para o emagrecimento. Ela vai trazer qualidade de vida para aquele indivíduo, porque ele vai ter um corpo mais leve e que vai conseguir introduzir uma rotina Melhor na sua vida. Qualidade de vida. Mas o que está faltando é procurar ajuda de profissionais para fazer para a cirurgia ser sucesso, né? Sim. Porque hoje eu acho que a cirurgia não é. De algumas pessoas não está sendo sucesso depois de 2 anos pela falta. Sim, falta de rede de apoio. Né? Falta de rede de apoio, falta de profissionais, falta de uma terapia em dia, porque a terapia não é só para quem é doido. Não. Todo mundo é doido hoje. Todo mundo tá doido, né, Karine? É todo mundo. Mas é para você conseguir ter o resultado que precisa. Sim, porque a partir do momento que você tem uma saúde mental tranquila, uma saúde mental estabilizada, né, demanda, todo mundo vai ter, como eu sempre falo. A nossa vida, ela tem que ser espelhada como se fosse aquele aparelhinho do CTI. Aonde está altos e baixos, é a nossa vida. Aonde não tem mais vida, não acontece nada, acabou. Então, assim, a vida é sinal de altos e baixos. Vai ter épocas que eu vou estar com uma demanda gigantesca, mas quando eu estou com a saúde mental em dia, eu vou ter estrutura psicológica para poder lidar com essas demandas. Então, eu vou estar sempre assim, equilibrando e dosando o meu comportamento diante dessas situações. E não vou descontar, né? Não vou sair descontando a raiva, não vou sair descontando na comida, não vou descontar em demandas fáceis para mim poder me ter como válvula de escape. Né? Uhum. E acaba, por isso que acaba procurando outras coisas também. Eu acho que os pacientes hoje querem a bariátrica, mas falta isso aí mesmo. Sim. Trabalhar. Porque o depois é o aceitar. Às vezes se achar ainda gordo estando magro. Tem paciente minha que fala, eu chego na loja, eu vou procurar uma roupa, eu ainda peço tamanho grande. Isso acontece demais, porque ela não vê magro. Ela consegue até uma disformia corporal tão grande que ela não consegue se reconhecer com aquele corpo ainda. Eu não sei se você repara, as pessoas que fazem bariátrica, elas custam a ajustar uniformes, roupa. As minhas pacientes, elas demoram aproximadamente 3, 4 meses que a roupa tem um sacão. Eu falo, você não vai criar vergonha para apertar esse uniforme, não, e trocar ele, não. Não, e eu falo que tá na hora, vai mudando a roupa, vai apertando, vai dando pace. Aí elas ficam assim, mas tá não, assim, vamos tentar, vamos puxar aqui, olha só a diferença. Então, assim, até elas se reconhecerem, por isso que a terapia no pós, para poder a pessoa se identificar com aquela nova realidade de vida, de corpo. Então, as pessoas não se enxergam mesmo. Não, tem essa disformia, então, assim, até se aceitar, né, reconhecer aquela realidade nova ali. Eu acho que às vezes acha que vai voltar pro peso, né? Muito. O medo do reganho, aí que cai também, muitas das vezes, além da compulsão, o pós, existe um medo do reganho tão grande que pode desenvolver outros transtornos psicológicos, que é anorexia, né, bulimia. Então, sim, que são transtornos que a gente está falando que a pessoa não consegue comer mais alimento com medo. Né? Eu tô com uma paciente recém-operada, Karine, eu até indiquei para você, ela tem que ir em você, eu vou frisar isso nela. Ela falou comigo, Letícia, eu tenho refeição que eu tô vomitando. Eu falei, não, peraí, não pode, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Eu tô trabalhando com ela pra não deixar isso acontecer. Por quê? Ela tá comendo mais do que deveria ainda. Aí se você ela ficar vomitando aquilo, eu penso no futuro. Sim. Eu falei isso com ela, e eu falo muito abertamente com meus pacientes. Você tá vomitando, a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente tem que pensar no futuro. E ela tem que ingerir uma quantidade de nutrientes que o corpo dela agora precisa. Né? Então, assim, é um trabalho. Cara, e se você não colocar na cabeça que é um trabalho de formiga, que você está aprendendo tudo novamente, não adianta não. Todos os processos, né, todas essas patologias que vão ser tratáveis, a gente fala assim, a terapia é um processo de formiguinha também, como o emagrecimento dentro do setor nutricional, como também qualquer outro setor cardiológico, pressão, vamos colocar, você não toma um remédio a longo prazo, o tratamento também é a longo prazo, você tem que ter uma estrutura de tratamento que vai te gerar uma estabilidade futura, que você não vai voltar para de onde você começou, né? Lá de onde você saiu, daquele onde começou o ganho, para chegar no momento que você está agora, porque você só está passando por isso tudo porque você não teve uma base. E é a base mais importante, cara. Uhum. Eu tenho falado muito isso nos podcasts, que somos a gente,
profissionais, somos um investimento para a vida deles. E eles têm que saber utilizar também, né? Porque não adianta pagar e ir lá sentar na sua frente e ficar esperando você falar o que eles precisam. E muitas das vezes também fala muitas coisas que a gente quer escutar, porém na realidade deles faz totalmente ao contrário. E vocês procuram profissionais que falam para vocês realmente o que precisa, não é passar a mão na cabeça não. Porque para passar a mão na cabeça qualquer passa, né? É isso que eu ia falar. É isso aí. Passar a mão na cabeça é muito fácil. Eu falo, quando eu vou na psicóloga, a pena que a Karine não pode ser minha psicóloga, a gente é amiga. Sério. Tanto que eu tenho a minha psicóloga, mas é porque ela não passa a mão na minha cabeça. Porque eu não tô lá pra isso, eu tô lá pra enxergar o que eu não enxergo. Sim. Então, se você vai fazer uma bariátrica, você precisa saber o que tá realmente acontecendo, por que você vai fazer. Mexer nas suas feridas, né? Pra dar certo. Sim. Pra bariátrica dar certo. Não só a bariátrica, gente, qualquer outro processo que for passar, né, cara? Para emagrecimento. Emagrecimento, para o processo tudo. Da vida é dolorido, né? Tudo dói para depois curar. Às vezes tá lá na infância, a gente não sabe, você tem que buscar. Sim, a maioria dos transtornos de compulsão vem de traumas do passado, né? Traumas vivenciados que ficaram guardadinhos e eu vou engolindo aquela dor, eu vou engolindo a comida para calar aquela dor. Tá, assim, era para me ter te perguntado isso no começo, né? Mas não estava no roteiro. Fala como que você trabalha, só para todo mundo entender. Como que você começa trabalhando? Quando o paciente chega lá, eu cheguei lá para você, como que você começa? A estrutura, né, para atendimento psicológico, ela é como se fosse qualquer estrutura para atendimento clínico normal. A única diferença que a gente introduz são os testes, são um caminho mais minucioso, sabe? É uma busca junto com aquele paciente, porque aquele paciente também não sabe, né? Muitas das vezes a pessoa já vem com a queixa da ansiedade, já vem com a queixa da depressão, tá deprimido. Acho que vai trabalhar só aquilo ali, né? Mas na bariátrica você tem que trabalhar testes psicológicos com aquele indivíduo para você desencadear, para você desenvolver e descobrir aonde é a causa. A causa daquela... Qual que é a dor, né? Que gera uma dor que aquele paciente precisa comer para... Porque às vezes ele fala, é isso, é porque... Eu não sei pegar um exemplo aqui agora. Às vezes acha que é uma coisa muito inútil, mas que não é, tem alguma coisa por trás ali, ela não né? sabe se frustrar, não sabe ser frustrada, ou a pessoa não sabe lidar com relacionamentos, assim, com parte de amorosa, a pessoa não sabe lidar com emoções que não foram tratadas com traumas passados, então ela vai ingerindo alimento para poder compensar aquela dor. Tranquilizá-la. Muitas das vezes são alimentos palatáveis, infantilizados, né? Que a gente vê que... Um exemplo. Vamos lá. Essa minha paciente, ela teve um afastamento da sua mãe. Porque sua mãe foi morar nova com um namorado e casou, e essa paciente não combinava com o padrasto. Uhum. A mãe, para ir para a casa do padrasto, a ofertava cachorrão. Era um alimento que aquela criança gostava. Então, assim, na sexta-feira, eu vou te dar um cachorrão, já que você já é mocinha, você pode passar o final de semana sozinha e eu vou dar o que você gosta. Essa paciente desenvolveu o quê? O cachorrão era a segurança dela ali. Ela criou um vínculo com o cachorrão. Olha que loucura. Então, a mãe ia para casa do namorado, ela ficava lá com esse namorado durante o final de semana, essa paciente ficava com o irmão dentro de casa. Sozinha com ele? Porque já estava na faixa de 16, né, 15, 16 anos. Ela já era mocinha. Então, toda sexta-feira era aquela rotina. Cachorrão, qualquer tipo de pizza, alimento que seria, assim, prazeroso para uma criança, para um adolescente ficar em casa. Essa menina foi desenvolvendo, crescendo, a segurança dela foi aonde? Na comida. Quem que está comigo na que eu estou sozinha? Aonde é o meu refúgio? A comida, tudo a comida. Então, mas por quê? Por causa de uma dor da insegurança, porque ela estava sozinha, sem o apoio e o carinho da mãe. Que a comida virou o carinho, o apoio que seria da mãe. Dava. É isso aí. Você sabe o que eu vejo? É lógico que você já assistiu Quilos Mortais. Sim, eu vejo todos os dias. Adoro assistir. Porque, assim, vem muita história ali. E a gente vê que a pessoa ganhou peso porque foi abusado sexualmente, porque isso foi aqui agora, antes que eu esqueça. A maioria dos traumas seriam esses de abandonos afetivos, né? Que a gente trabalha por parte de mãe, né? Pai também, mas pai, acho que é mais mãe, né? Mas abandonos afetivos da pessoa que está gerindo por aquela pessoa, mas também abusos sexuais, né? Traumas de pessoas que foram abusadas. Então, assim, elas se sentem sujas,
nojentas e elas querem se esconder. Elas se escondem através de um corpo grande. Porque através de um corpo grande, ela se sente segura. A pessoa não vai vir outro e vai violentar ela, vai desejar, não vai estar... Gente, tem gente que deseja gordinho também. Por favor, né? Mas é uma muito falsa imagem, né? Da segurança. E às vezes emagrece, faz a bariátrica, emagrece e se vê ainda com aquele corpo que estava antes. Porque não tá no corpo. É o psicológico e o trauma que ficou lá da infância. A nossa cabeça prega muita peça, né? Sim. É muito incrível. Eu fico pensando nisso. A gente se sabota. A todo tempo. Somos os nossos. Eu falei com a minha paciente, falou no episódio. Somos o nosso grande sabotador, a gente mesmo. Só eu posso me sabotar. As pessoas estão ali em volta para te ajudar a fazer isso, né? Te sabotar. Mas você só vai se sabotar se você quiser, não é? E se você não tiver condições, né, estrutura psicológica para poder saber o que é real. Se tiver a família também, né, Karine? Muita coisa. Tem que ter uma base, uma estrutura para poder você ter a rede de apoio para você contar. Você sabe o que me deixa muito triste? Às vezes a pessoa, ou profissionais, ou outras pessoas, achar que a pessoa tá obesa porque quer. Não, a obesidade hoje, né, é uma doença. É uma doença. Não tá obesa porque quer. Não é uma escolha. Tem muita coisa por trás. Ela é multifatorial. É muita coisa por trás. Eu falo porque eu tô nesse papel, já estive, já tô indo, então eu sei o que acontece. Por isso que eu falo que eu acolho muito meus pacientes, porque eu sei o que passa ali. Sim. E falta às vezes dentro de casa, né? E a gente tem que ver também, priorizar muito também esse corpo, como ele vai ser visto após bariátrica. Porque a gente fala, né, do emagrecimento que eles não dão conta, mas acontece muito também de ter que trabalhar com eles, daquela pele toda em excesso que vai sobrar. Né? Então, assim, além da dismorfia corporal, que eu não consigo me enxergar ainda magro, que pode desenvolver uma anorexia se não tiver um trabalho psicológico pós-operatório e você também tem que trabalhar aquele contexto, porque o indivíduo ele já acha que ele vai emagrecer e vai ficar perfeito, né? O corpo assim, enxuto, musculoso, porque os músculos vão aparecer. Não. A pele tá por cima ali. A pele ali, aquela capa de gordura que vai perder, que vai, né, ser processada ali, vai ser absorvida pelo organismo ali, vão colocar o processo. Então aquela pele que está segurando aquela gordura vai cair. E aí? Não, como você vai lidar? Eu tive esses dias, uma paciente chegou, eu fui medir o braço. Meu braço não diminui. Eu falei, cara, o que acontece com a gordura? Ela desce. Então você tem que analisar a parte de cima. Você tá vendo o músculo ali? Tá descendo, isso é bom. Sim. É a pele que tá sobrando. Você vai ter que fazer o reparo. Então eu explico muito isso. Então eu falei assim, na circunferência vai dar mais porque é gravidade, gente. Sim, e a gente fala desse reparo, eu falo muito com meus pacientes também pro preparo financeiro. Porque pelo SUS, você consegue às vezes realizar cirurgia pelo SUS, alguma coisa assim, né? Se for indicado, mas você vai ter o reparo só do abdômen também. Você não vai ter uma prótese, você não vai ter interior nem de braço e nem de coxa. Então, hoje até pelos planos são assim. Então, se você não vai ter, então você tem que ter uma estrutura psicológica também para saber que o financeiro vai pegar naquele setor, naquela demanda ali do momento, né? Eu tô com uma paciente que ela tá desistindo do reparo pelo plano que ela tá vendo coisa, ela falou, Letícia, eu vou ver o que eles dão. Sim. Mas vou juntar meu dinheiro para fazer o que eu quero, porque não vai dar prótese, não vai reparar a perna, e vai por aí. E tem que fortalecer muito nesse processo a atividade física, né? Que é essencial, por quê? Aí o reparo nesse processo de emagrecimento vai ser bem menor. E se bobear, eu já tive paciente que não precisou fazer reparo, porque ela conseguiu eliminar, assim, enxugar aquela pele ali, sabe? Então, assim, eu tenho paciente que é coisa pouca, no meio da perna, que às vezes fica, coisa pouca, o reparo, igual eu falei, do silicone, né? Mulher é o peito. Porque o braço, ela conseguiu, a coxa, assim, deu diferença muito grande com a atividade física, porque já a alimentação já tá tranquila, vamos colocar. Seguindo, mas a atividade física tem que ser reforçada, principalmente no pré. A pessoa tem que entender que ela vai ser necessário malhar, fazer uma atividade física pro resto da vida. Porque a pele vai ter um contexto ali diferente também, a textura diferente, né? Mas e vai querer voltar, cara. O corpo pede. Depois de um tempo ele acostuma com o peso. Ele tem que entrar e entender que vai ter uma rotina totalmente diferente, um estilo de vida totalmente diferente. Porque antes, o que fez ele chegar naquela proporção, além do alimento, foi a rotina, a qualidade que ele não tinha. O pré, ele vai ter que ver que ele é uma nova pessoa, que ele tem um contexto de agora gerir para um novo corpo. Ele é o responsável por ele ali agora, né? É totalmente diferente. E eu falo, e a nossa cabeça pode pregar peça e fazer tudo isso caminhar de forma completamente diferente, né? Ai, cara, eu amo a área de psicologia, tá?
Não, eu brinco que eu falo assim, não sei para que eu tive isso na faculdade, não, né? Mas hoje eu entendo que eu preciso ter uma base ali para os meus pacientes para depois mandar para vocês. Mas como que eu vou explicar? Esse contexto do pós-bariátrico de distorção de imagem tem que ser muito bem trabalhado, né, Karine? Muito minucioso, né? Eu falo que é uma das sessões de terapia que mais demanda ali, né? Você pega reganho de peso, assim, que a pessoa fica meio frustrada porque teve o reganho de peso? Você pegou algum caso já? Porque a gente é nova, né? Sim, como tem pouco tempo, né? Tem um ano que eu tô nessa parte da bariátrica, né? Do comportamento alimentar, ainda não. Mas eu pego muita demanda do corpo, de uma idealização de corpo que ainda não chegou na realidade. Final. Isso, da realidade. Querer rápido, na idealização, vamos dizer a verdade, na idealização que aquela pessoa projetou para ele, né? Para ela. Eu trabalho muito com meus pacientes falando desse excesso de pele, né? Porque você vê ali, você sabe quando vai ter e quando não vai. Então, eu trabalho muito. Aí, mal fez a bariátrica, já pensa na cirurgia reparadora. Eu falo, mas cara, você tem que esperar 2 anos. Antes disso, não dá. Aí eu soube agora que essa menina não é minha paciente, mas com 1 ano ela foi lá e fez. Ela pagou, né? Deu o jeito dela, fez. Sim, mas aí depois ela vai emagrecer mais. Aí vai fazer que outra novamente. Né? Eu acho isso. O tempo esperado de emagrecimento é 2 anos. Ali você já tem uma estagnação, beleza. Mas depois disso aí, sim. Mas vai pelo seu financeiro também. Né? Você pode, vai lá, faz, tem problema não. Vai fazendo. É uma loucura, né? Mas a bariátrica, eu não sei, mas eu percebo que tá vindo muito aí. Sim, vai acontecer muito. Vai... Que hoje ela é muito segura, né? E ela está sendo assim uma cirurgia que está trazendo qualidade de vida. E Muriaé está com umas equipes boas. Sim, profissionais maravilhosos, né? Que estão nessa área. Então, tá ganhando força, porque as pessoas estão entendendo que saúde é prioritária, é prioridade hoje. Prioridade. Então, elas estão querendo ter um corpo mais magro, para poder trazer qualidade de vida, para praticar um esporte com mais facilidade, né? Você coloca algum prazo para acompanhamento depois do pós? Não, porque eu vou atendendo aquele paciente dentro da realidade dele. Não diz que ele pode ir na sessão, né? E outra coisa, vai descobrindo outras coisas também no pós, não fica só ali, né? Porque você vai trabalhar, não é o pós. O pós, você vai trabalhar não só pós, você vai trabalhar toda a demanda daquele indivíduo, do contexto de vida daquele indivíduo. Do que levou, quando você vai dar continuidade naquele trauma do passado que levou, às vezes, ele ter essa compulsão. Então, assim, a terapia, ela não é eterna, ela não deve ser eterna, mas ela é um processo longo. Não, gente, mas terapia é vida. Terapia é vida, é vida. Não tô puxando sardinha, não tô puxando nada aqui não, mas terapia literalmente é vida, a gente precisa. Porque no mundo que a gente vive hoje, não só no bariátrica, mas mundo estressante, mundo cansativo, que a gente procura refúgio em tudo, não só na comida, em tudo, né? É no prazer. No prazer. Tudo que gera prazer para nós, né? A gente procura. Porque a comida gera um prazer, que é o primeiro ponto, como a gente estava conversando antes de começar aqui o episódio. Às vezes a pessoa procura comida porque às vezes tem vergonha de mostrar outro prazer, né? Isso, a comida, ela é um prazer acessível que eu posso fazer em qualquer lugar. O sexo eu não posso fazer em qualquer lugar. E aqui na palma da mão. Isso aqui já gera onde você pode pedir a comida, né? Sim. O sexo e o álcool é algo mais tabu para a sociedade, né? Eu não vou. A bebida até que sim, mas. A bebida tá virando, já é também, mas assim, as compulsões são geradas porque eu não consigo impor limite, né? Então, assim, a compulsão é você não conseguir impor limite em você. Então, é algo que é bem mais acessível e aceitável para a sociedade. Estamos chegando no final, Karine. Foi um bate-papo assim bom para levar um consentimento, para levar para as pessoas aí qual que é a importância da psicologia em geral, né? É isso que eu quero. Eu tenho falado muito isso no meu podcast. Eu quero trazer profissionais aqui que, além de pensar como eu, querem levar uma qualidade de vida melhor para os pacientes, né? Querem que os pacientes evoluam, querem ver o sucesso do paciente. Sim. Colocar ele em prioridade, né? E por isso que a gente trabalha junto. Eu tô trazendo muito aqui os que querem isso. E é isso que eu quero mostrar. Eu acho que Muriaé precisa. Não só Muriaé, como o Brasil todo, o mundo todo precisa disso, mas a gente está falando aqui da região. Eu quero trazer profissionais aqui que as pessoas saibam que pode encontrar. E às vezes eu vejo muito no consultório que as pessoas não se acham, às vezes, com psicólogo ou com qualquer outro nutricionista. E esse lado da bariátrica
A importância do atendimento psicológico junto no acompanhamento, né, para a bariátrica. Para bariátrica. Porque às vezes o paciente fala, eu tô indo, mas no trabalho coisas que precisam. Uma amiga um dia falou assim comigo, eu vou na minha psicóloga, ela fala comigo, eu fico lá olhando pra cara, eu falei, cara, você tá indo pra ela falar, você tá sendo a psicóloga dela. Não, calma aí. Tem que ser uma troca. Não é ninguém, eu vejo que ninguém fica calado ali, porque eu não estou ali só para escutar, eu estou ali também para passar, andar de mãos dadas com o meu paciente. Você tá para ver o que a gente, como paciente, não pode ver. Isso, e te passar o meu ponto de vista científico, né, dentro da sua demanda, o que dá para ser melhorado, porém dentro da sua realidade. Isso também. Aí, porque se a gente não adianta eu mirabolar algo que seria ideal para você, né, dentro daquela realidade que você vive, mas não é a minha. Aí eu vou idealizar algo e passar assim, vamos trabalhar dessa forma, o que você... Poxa, mas a sua realidade é diferente daquela minha, eu não vivencio, não estou no seu meio. É um olhar completamente diferente, que a gente procura... humano e clínico. Porque como a gente falou, se fosse para passar a mão na cabeça, a gente procura em qualquer lugar. Nutricionista, quando você vai passar uma dieta, você tem que ver dentro da realidade financeira daquela pessoa, os tipos de alimento que você vai inserir na dieta. Não adianta eu passar uma coisa que você não vai achar aqui. Sim. Vai achar só lá na Amazônia, não adianta. Porque é muito caro, né? E desanima a pessoa a fazer a dieta, fazer a terapia, então eu tenho que criar vínculo com ele dentro da realidade dele. Isso aí. Então, já que a gente está chegando no final, qual recado você deixa aí para os seus pacientes, para os seus futuros pacientes? O que você fala aí para ele? Quem quer fazer bariátrica? A psicologia, ela tá hoje ela tá crescendo muito no espaço, né? Ela tá tendo um entendimento muito diferente de antes. Então, não tenha medo, sabe, de procurar o atendimento psicológico. Ele está vindo, está acrescentando no meio, assim, da saúde mental mesmo, como algo para poder trazer qualidade de vida. Uhum. E no atendimento voltado para a bariátrica, ele é fundamental para você se compreender, compreender o seu processo. E eu acho que, assim, a gente tem que quebrar esse tabu que psicólogo é só para doido, nutricionista é só para quem tem alguma patologia. Não, gente. Não, a gente tá aqui para ajudar em várias demandas, né? Sim. E as pessoas às vezes falam assim, tô indo na psicóloga, você é doido? Não, todo mundo é doido. Todo mundo, hoje em dia tá todo mundo ficando doido de tanto estresse. Às vezes as pessoas falam assim, eu procuro um psicólogo. Já escutei até uma paciente falando assim, não, não sou doida não. Eu vou ficar doida se eu não fizer psicóloga. Se eu não fizer atendimento. Porque no mundo de hoje, a gente não está tendo discernimento de pensar, ainda mais com os pensamentos de autossabotagem que a gente tem o tempo inteiro, a gente tem que ficar lutando contra eles. A gente tem que ter uma estabilidade emocional na saúde mental para poder lidar com essa realidade de mundo. Hoje eu não estou fazendo terapia por falta de tempo, mas eu falo que eu só estou bem hoje porque eu estou medicada e eu faço terapia. Porque senão... Só medicamento não adianta, tem que ter a junção dos dois, né? Tem que ser a psiquiatria junto com a psicologia, a nutricional e qualquer outra demanda para você trabalhar as demandas que o seu corpo pede. E pro tratamento do paciente ser sucesso. Sim. Qual o recado aí que você deixa para os profissionais aí? Vamos agregar. Te peguei agora. Vamos agregar, né? Vamos trabalhar mais em equipe, né, Karine? Isso. Igual a gente faz. Eu acho que a nossa troca, quando a gente tem paciente comum, faz realmente total diferença. Eu vejo ali no coisa. É igual a nossa adolescente, depois que começou o tratamento com você, é porque eu não conheço a outra psicóloga que ela tava. Mas quando eu soube que ela falou comigo, eu deixo a câmera desligada e eu falei, não, vamos parar. Porque não é assim que funciona, não. Você tá com a câmera... Aí, tanto que eu fui mandar mensagem pra você, ela deixa a câmera desligada, não faz... Você já sabia, você conseguiu trabalhar e hoje ela tá conseguindo ter resultado. Então, eu acho que faz total diferença, né, Karine? Sim. Gostou, Karine? Demais. Eu acho que, assim, vamos voltar aí mais vezes, trazer mais assuntos, porque esse podcast demorou pra sair. Muitos percalços no meio do caminho, né, Karine? Mas é muita demanda mesmo, a gente tá muito sobrecarregada com muita coisa também. Porque a gente é ser humano, né? A gente não tem só a vida profissional, a gente tem a vida familiar, temos social, filhos que geram muita demanda, né? Nessa parte dos 5, a sua tá com 4, né? 4. O meu tá com 5, então assim, essa demanda... Agora é uma fase completamente diferente, precisa muito da gente. Mas, Karine, como que o pessoal te acha? Hoje, meus atendimentos são realizados na Clínica Perfeitamente, os presenciais, realizo atendimento online também. No meu Instagram, que é Karine Cascardo Moreira, tem um link lá, vocês podem estar entrando diretamente no link que cai no meu WhatsApp, ou também pode estar ligando diretamente para a Clínica Perfeitamente pedindo atendimento comigo.
Ótimo, e vão pedir, vão fazer o atendimento, porque eu acho que faz muita diferença. Não só os bariátricos, mas para todo mundo. E eu agradeço muito por você ter aceitado, por você ter vindo para falar sobre a bariátrica. Porque nós duas somos novas nessa área. Sim. E eu acho que a gente tem que abrir muito esse leque ainda. Novas, mas também com conhecimento bem a fundo. Bem a fundo, diferente de alguns profissionais que eu vejo na cidade que estão, mas não estão executando um trabalho com excelência. Você falou tudo, porque tem profissionais antigos aí que... Laudo qualquer um dá. É. Mas um laudo com conteúdo e acabou-se ali, não é nos gabando, não é nos colocando. Isso aí que eu vou falar agora. Em hierarquia, mas é ter saber da demanda que eu levo para o meu profissional. Então, assim, da demanda que eu tenho, levar ela para um profissional que vai resolver a minha situação. É e não isso aí. só mais uma sessão. É isso aí. E a gente tem essa diferença, porque a gente corre atrás para se especializar, para levar o melhor para o paciente. E a gente está nova aí, um ano e meio na área. Na área de bariátrica, bariátrica. Porque a clínica já tem um tempinho. Já tem um tempinho. A gente é formada praticamente no mesmo tempo, né, Karine? A gente formou tem 7 anos aí, né? Mais 7. Então, mas na bariátrica a gente tá novinha, mas com muita carga boa aí pra vocês. Agradeço muito por você ter vindo pra falar desse assunto, tá? Então, não deixem de me seguir aqui no YouTube, se inscrever lá no meu canal, porque isso vai fazer total diferença. Eu quero trazer bastante coisa boa aí pra vocês e tenho só que agradecer. Eu que agradeço. Um grande beijo, muito obrigada.